Papos de Vendas RS, mais um episódio, mais um empresário que eu quero explorar. E esse cara sabe muito de vendas. Seja bem-vindo, Joelton. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Prazer e uma honra estar aqui com você hoje. Vamos embora. Vamos conversar sobre vendas. Num oferecimento do Grupo Elfa Publicidade, PW Vídeo, inscreva-se lá no YouTube, dê o seu like para receber entrevistas, bate-papos, conhecimentos, habilidades sobre vendas que a gente vai ter agora. Fala lá, Joelton. Vamos que vamos, então. Vamos lá. Conta para mim o que é a tua venda, o que é a tua vida em vendas. A minha vida em vendas... A pergunta eu vou te falar, eu vou te interromper já, a pergunta que eu vou te falar, sabe por quê? Porque ninguém quer vendas na vida. Querem serem vendedores para tirar pedido, querem carteira de clientes prontas, não querem desenvolver, introduzir produto no cliente, no mercado, não querem visitar. Concordo plenamente. O que acontece, Fernando? Hoje, nós vivemos um período diferente. A pandemia, né, ela reconfigurou, né, modificou muito os hábitos de consumo, os hábitos de compra do próprio consumidor. Eu comecei a minha vida de vendedor, eu tinha uns 15 anos aproximadamente. Eu e um grupo, sim, faz tempo, foi no milênio passado. Faz tempo. Eu tinha um grupo junto com mais 3 amigos que nós colocávamos som em festas. Nós fizemos festas por Saul Júnior, no Jockey Club, no Clube do Comércio, etc. Só que aí nós resolvemos fazer um upgrade, né? Começamos a fazer mais movimentação, começamos a fazer um upgrade nos equipamentos, que na época não é como é hoje, eram mais caros, eram mais difíceis, a variedade não era tão grande, etc. E eu não tinha dinheiro, a minha parte que eu lucrava ali não cobria o investimento que a gente queria fazer. Como é que eu comecei a minha vida? Eu fui vender Avon. Avon, de porta em porta. Minha mãe pegou o... Parece que o Avon sumiu da imagem da cabeça das pessoas, né? Mas era fantástico, né? Ainda existe, mas ele está mais hoje na periferia, tá? Mas na época não, na época nós estamos falando de coisas de 40 anos atrás. Sim. Né? E aí eu fui vender Avon e a comissão da venda a mãe dava para mim das vendas que eu fazia. Né? Ela pegou o livrinho para mim e tudo mais. Tenho cases assim, engraçados até. Teve uma situação, por exemplo, na época eu estudava no colégio militar, então eu praticava muito esporte, né? Tinha um físico assim mais atlético do que hoje, etc. E um determinado dia eu fui visitar uma cliente, né? E bati e atendeu o esposo dela. Pois não, né? Não, eu quero falar com a fulana. E ele, quem é você? Sou o vendedor da Avon dela. Eu só não, acho que a coisa não desandou ali, porque ela apareceu e confirmou que realmente eu era o vendedor dela, né? Porque eu não aparentava ter 15 anos, eu aparentava ser mais velho, o colégio militar te dá muita estrutura física, né? Ali então foi o começo. E bateu os ciúmes no cara, já, de cara, né, cara? Não sei se é ciúmes ou desconfiança, mas o cara era grande e não valia a pena o estresse. Mas enfim, então ali foi o início da minha vida profissional como vendedor. No decorrer dos anos, a gente vai amadurecendo, oportunidades. Eu te pergunto aí, antes, para não perder o fio da ninhada, por que tu foi para a Avon? Porque com 15 anos não existia as oportunidades que existem hoje de estágio, menor aprendiz, etc. E eu estudava no colégio militar. O colégio militar é uma jornada, né? Hoje eu não sei como é, mas imagino que não seja muito diferente. Mas é uma jornada muito forte. Não teria como, por exemplo, eu vou pegar um emprego de meio turno no supermercado de empacotador. Não tinha essas condições, né? Não tinha tempo para isso. E o meu pai, né, acertadamente, não abria mão de eu estudar, evidente, né? Claro. Então foi a forma que eu achei de trabalhar e ganhar um dinheiro. A minha mãe foi minha cúmplice nesse sentido, inclusive. Mas aí, no decorrer dos anos, a gente vai evoluindo, vai amadurecendo. Eu comecei a me direcionar para vendas, né? Gostava disso, gosto ainda hoje, sou um homem de vendas, apesar de ter hoje uma estrutura profissional que atende outros aspectos também, né? Sim. Mas ainda sou homem de vendas porque eu também visito clientes, também atendo, às vezes eu acompanho o pessoal da minha equipe, vendedores, etc. Mas nessa minha jornada, Fernando, eu tive alguns mestres
E eu gosto de salientar isso por quê? Porque cada um me agregou uma faceta diferente. Muito importante isso. Exato. Eu adquiri experiências. Hoje a gente vê, por exemplo, assim, ó, quando, principalmente áreas de telemarketing, quando contratam uma pessoa nova, eles botam a fazer treinamento da seguinte forma: senta aqui do lado do Bambambam e aprende com ele. Pô, aquele Bambambam tem uma essência. Primeiro que ele já está treinado, já desenvolveu sua habilidade ou aprimorou ela. Então, não é a melhor forma. E eu fui agraciado, a vida, né, me proporcionou essas oportunidades. Eu tive um aprendizado muito grande com um que era uma cabeça muito boa em inovação. Ele era um excelente empreendedor. Tá? Outro foi, inclusive, meu gestor na RBS. Era uma pessoa, assim, um excelente gestor administrativo para a área comercial. Tive outro também no tempo da NET, que foi o lado humano, o gestor, o vendedor humano, né? Que eu acho que a essência, quando tu te relaciona com pessoas, tu tem que buscar esse equilíbrio. Para que tu verdade, entenda, muito importante. Exato, para que tu entenda aquilo que tu pode realmente proporcionar, que o teu produto, o teu serviço possa proporcionar para o cliente. E é com a habilidade humana que tu faz isso. A parte técnica, essencial. Tu tem que conhecer o produto, tu tem que ter o entendimento do que o teu produto faz. Mas tu também tem que entender o que o teu produto faz para aquela pessoa, porque às vezes aquele serviço que tu está oferecendo, um outro é melhor, talvez até mais caro, e assim por diante, né? E tive também alguns colegas assim fantásticos que me ensinaram os atalhos, os caminhos, a expertise em si da venda mesmo. E no decorrer desse tempo, né, eu fui agregando, fui pegando toda essa bagagem, somando e tentando adaptar para o meu formato, para a minha essência, para o meu lado humano, para o Joel. Tu foi te moldando, né? Exatamente. E aí fiz carreira também, inclusive no grupo RBS, onde comecei como vendedor, né, de novo no milênio passado, e fui galgando alguns espaços e me tornei gestor. Ali eu aprendi uma coisa fantástica. Eu chamo de esqueleto no armário, né? Um esqueleto assim, que me ensinou muito. Uma mancada que eu dei, né? Que ali eu vejo hoje uma necessidade muito forte para a área de vendas, que permanece até hoje. Me considero um afortunado porque eu aprendi isso cedo. Acho que ainda temos que evoluir, acho que bastante. A evolução é constante, mas eu tive a oportunidade de cometer um erro em gestão comercial muito cedo, que me ensinou esse meu esqueleto no armário. É um case bem simples, bem rápido, que eu gostaria de compartilhar com teus telespectadores. A RBS eu era gestor de uma das unidades da RBS, no interior do estado, e ela fazia a previsão trimestral de receitas, que a equipe comercial ia vender, etc. Juntei toda a minha equipe. Fazia a projeção, né? Exatamente. Juntei toda a minha equipe, tinha executivo de vendas, tinha autônomos, né? Todo o pessoal de vendas. Eu tinha uns clientes que eu atendia também, que eram clientes estratégicos, como prefeitura, etc. Sim. E sentei na mesa, gente, o negócio é o seguinte: relação, negócio em andamento, receita prevista e vamos botar para fora. Aí me veio tipo assim 100 mil, né? Não lembro os valores hoje, isso aí faz muito tempo. Mas tipo assim, me veio 100 mil de previsão de vendas. Eu já me achava esperto, descobri depois que não era, né? Mas já me achava esperto e disse, não. Já imaginei. Não vou me expor com o diretor, né? Porque aquilo ali ia para a rede toda, a intranet, todo mundo na RBS ficava sabendo daquelas coisas. Então, né, prudência e calda de galinha, não faz mal para ninguém. Não vou me expor. Peguei, cortei pela metade a previsão que me passaram. E eu disse assim, ó, eu imaginei assim, ó, eu cortando pela metade, eu vou fazer uns 30% a mais, vou ficar bem ainda. Porque chegar no meu 70 lá. Isso, prometi X, entreguei X mais tanto, sou o cara, Otimismo fantástico. Esperto. Esperto pra caramba. E tá, mandei. E assinou. Tinha que ser, né? Passou o trimestre e a minha equipe não entregou sequer a metade que eu tinha jogado. Um pouco abaixo até.
Ali eu aprendi, acredite, eu aprendi da pior dor, porque o diretor, eu vou citar o nome, porque é uma pessoa fantástica e me ensinou muito para muita gente. O senhor Caldana. Caldana, Tá? Uma pessoa fantástica. Caldana, escuta aí, tá vendo? Ele em rede, né, na internet do Grupo RBS, por isso que as previsões, né, feliz com fulano, mas a decepção foi o Joelton. Eita! Assim como eu estou te dizendo. Caceta. Bom, o executivo maior da RBS, na região da Serra... Na lata? Sim, na lata. Ele botou na intranet, todo mundo recebeu. Não foi para mim que ele botou isso, foi para todo mundo. O executivo da RBS, na região da Serra, congregava todo o cluster daí, né, só a unidade que eu coordenava. Tem o lado né, bom disso, né? me ligou e disse: Joelton, estou contigo. Eu preciso dizer o nome dele, Rogério Zanin. Cara fantástico, tá? Estou contigo e isso tem que servir de aprendizado. Perfeito. E eu Fazendo aprendi. limão, a limonada. E eu aprendi ali assim, ó, que vendas é importante, o vendedor qualificado, claro que é. Ele precisa conhecer o produto, ele precisa ter técnicas, ter o lado humano, ele precisa ter atitude, né? Eu gosto muito... Habilidade. Eu gosto muito dos conceitos que tu sempre trabalha, né? O AIDA e o chá, né? Existem variações para isso, mas começou aí e é só variação disso, né? É a alma. Exato. Mas os gestores comerciais não se preparam para serem líderes comerciais. Ali eu vi por mim, experiência própria. E a partir dali eu comecei a trabalhar isso comigo também. Fui agregando nas minhas habilidades e competências de vendedor a gestão comercial também. Como liderar pessoas, porque eu exerci um cargo de gestão comercial, exerci vários na minha vida profissional, hoje na própria empresa a gente tem uma equipe bem significativa, e a liderança comercial não é só tu ser o chefe e dizer qual é a tua meta, mas tu também proporcionar os meios, proporcionar as ferramentas, as condições e principalmente saber fazer isso acontecer. Por exemplo, todo mundo fala hoje, Fernando, funil de vendas. É. Fantástico. O assunto do momento, funil de vendas. Funil de vendas. Existem, inclusive, algumas empresas, a TOTS, a Pipe Drive, RD Station, por exemplo, que têm excelentes ferramentas de CRM. Excelentes. Mas as pessoas esquecem uma coisa. Nós, por mais que estejamos num mundo tecnológico, onde hoje um chatbot associado a um WhatsApp faz a relação com o cliente, etc., ainda a inteligência artificial ainda não pensa, ela só processa informações. Verdade. CRM é a mesma coisa. Verdade. Então, se o gestor não souber ler, né, interpretar as informações que ele tem e a partir dali tomar as atitudes, como tu fala, junto à sua equipe, estratégica, técnica, pontuais ou não, para que os resultados aconteçam, não acontecerão com tanta facilidade. Estava te falando, por exemplo, funil de vendas. Se tu pegar hoje, aumentar as vendas, todo mundo acha um terror. Porque nós vivemos numa época que realmente que a concorrência é grande, os hábitos mudaram, Recessão é alta e tudo mais. Mas assim, ó, se tu conversar com um bom plano de ação, eu tenho certeza que qualquer gestor comercial vai dizer, é possível imprimir 5% a mais de ritmo na tua equipe? 5%. Tipo assim, tu faz 100 visitas, tu consegue fazer 105? Tu faz 50 fechamentos das 100 visitas, tu consegue fazer 55? Tu faz um ticket médio de 100, tu consegue fazer 105? Uhum. Se tu trabalhar a técnica e as habilidades do vendedor para isso, aí vem a questão da gestão comercial, se torna fácil, talvez trabalhoso e cansativo. Mas se tu pegar um funil de vendas, e eu recomendo sempre para as empresas trabalhar em 8 níveis, mas eu te citei só 3 agora, se tu reparou. Sim, eu notei. Se tu trabalhar 5% de crescimento, que todo gestor diz, não, botar mais 5% de ritmo não é difícil. É trabalhoso, mas difícil realmente não é. Mais 5% nesses 3 indicadores apenas, nós crescemos 16% a venda.
O segredo, então, está o seguinte, o Fernando faz 100 apresentações por mês, 100 visitas, telefone, pessoal, né? O Joelto faz 200. O Joelto vende mais que o Fernando? Não sei, vamos olhar. Mas o Fernando fecha mais vendas que o Joelto. Aí entra qualidade. E a gestão do gestor entender que o Joelto talvez tenha dificuldade em fechamento, em negociação. Porque se ele tiver esse suporte, ele vai vender mais também. Claro. Então, quando a gente fala em vendas hoje, e aí que eu te digo que eu me sinto agraciado, porque eu aprendi essas questões cedo, porque se eu tivesse esse conhecimento na época que eu tive que fazer o relatório para o senhor Caldana, eu não teria sido espinafrado, colocado ao mundo. Ao mundo. Mas assim, ó, foi legal, acredite, foi legal. Eu sou grato a esse senhor. Né? Foi no dia, no momento, é evidente que eu não gostei, fiquei magoado. Cara, com certeza. Mas depois... Estava enxergando só um lado da moeda, né? Exato. Depois, a parte fria, racional, esse cara foi muito legal comigo, ele me ensinou muito, ele me deu um choque, né? Então, a minha vida comercial, né? Eu sou vendedor hoje sempre. Eu tenho clientes no meu escritório que só eu atendo. Porque eu gosto de estar na rua, entendendo o que está acontecendo também. Fala-se muito... Isso é um grande privilégio, isso é uma grande... não é privilégio, é uma grande... É espetáculo isso que tu está fazendo. Fugiu a palavra agora que eu ia te falar, que eu penso disso, entendeu? Mas, cara, isso é espetacular. Porque aí que ninguém pensa em fazer isso hoje. Exato, mas tu tem a realidade do mercado. E aí... Uma grande virtude, achei a palavra. Aí tu pode... trabalhar melhor a tua equipe, tu também pode se posicionar melhor. Eu tenho empresas hoje que a gente desenvolve aqui para o Rio Grande do Sul que são de outros estados, outra cultura, outra forma de se comunicar, de apresentar produtos, etc. E a gente tem que trazer isso para a realidade daqui. Não adianta eu querer pegar uma linha de comunicação que lá em São Paulo funciona, que no Rio de Janeiro funciona, e querer colocar aqui na região da Serra, por exemplo, onde nós temos a cultura italiana, que além de tudo é desconfiada. Econômica, né? E desconfiada. Mão de vaca. Eu não usaria esse mão de vaca, mas que eles atravessam... Mas que passa tudo fechadinho. Mas atravessam o Rio das Antas com um sorrisal, atravessa. Isso eles fazem. Então, assim, ó, minha opinião sobre vendas é um processo de evolução constante. Porque o mercado muda, os produtos mudam, tecnologia muda. Mas eu ainda acredito uma coisa, Não Fernando. muda a essência do vendedor. Não muda a essência do vendedor. Por incrível que pareça, eu tenho visto isso no mercado, tá? Vou jogar uma questão aqui. Eu tenho visto algumas entrevistas que tu fez aqui com algumas pessoas, geniais também, assim, com uma excelente bagagem. Estou jogando aqui um tema para discussão, então. Por mais informatizados que nós estejamos ficando, tecnologicamente, e-commerce, sites responsivos, chatbots e por aí vai, tá? Aplicativos e tudo mais. Me parece que isso aí cada vez mais é útil e necessário para complementar o homem de vendas no campo. Cada vez mais a presença do elemento humano, né? E muitas vezes presencial, faz a diferença. Eu já tive situações assim que eu acompanhei... O mercado não enxerga dessa forma. Não. O mercado não está enxergando dessa forma. Nós vivemos uma época de tecnologia. Inteligência artificial hoje é a bola da vez, é o queridinho do momento, eu diria. Eu acho importante, sim. Também acho, claro, com certeza. Mas uma inteligência artificial, hoje, já tal hora, uma inteligência artificial ainda não pensa. Sim, com certeza. Ela responde a padrões pré-estabelecidos. E a gente sabe, Fernando, que um cliente, ele tem emoções, ele tem sentimentos e necessidades que podem mudar. Por isso que eu gosto do AIDA, do chá, etc. também. Porque se a gente aplicar isso, a gente consegue interagir bem com o cliente e consegue ter essa percepção com ele. A gente aprende a escutar o cliente, Joel. Exato. Exatamente. E com a inteligência artificial isso não acontece. Não tem É mecânico o processo. O tipo de profissional hoje que a gente tem no mercado aí já não consegue escutar o cliente.
Que é o WhatsApp, que é o notebook, que é etc e tal. Tu não tem aquele contato, sabe? Aquela ação interpessoal entre nós, não tem. Que muitas vezes fazem grandes negócios. Nós temos um exemplo bem... Eu trabalho muito com cases, né? Porque Sim. é a realidade, é o que realmente acontece. Uma rede de farmácias aqui do Rio Grande do Sul, que todo mundo quer vender para eles, nós inclusive, né? É evidente. E é difícil tu colocar produto novo em redes. Por quê? Porque eles querem produto que gira sozinho. Não querem ter que investir e fazer o trabalho de desenvolvimento de marca. Como é que a gente fez? A gente entrou em contato com o estratégico da rede. O cara fica em São Paulo, a matriz de compras é no Rio Grande do Sul, mas o cara fica em São Paulo, porque ele canaliza as ações de mercado, né? Evidente. E nós fomos, a sorte, a oportunidade se faz para quem apresenta. Chá, atitude. Né? Perfeito. Casualmente, o pai desse elemento estava com uma situação bem avançada que um dos nossos produtos tinha uma ação fantástica. Tu imagina, assim, uma ação que levaria, com tratamento hospitalizado, levaria 2, 3 meses para resolver. Em casa, o produto que a gente vende poderia resolver para ele em menos de um mês. Nossa. Mandamos as amostras para ele testar e colocamos um dos responsáveis técnicos da indústria em contato com ele para acompanhar. Ganhamos ele primeiro no atendimento. E ele, mas por que eu vou falar com o responsável técnico? Não é você que vai falar, ele que vai falar contigo para acompanhar, para poder ver como é que está o tratamento, para ver se está tudo bem com o seu pai. Olha a importância disso. Não, ganhamos ele ali, tá? E aí mandamos as amostras para ele. Foi de São Paulo mesmo para ele, né? Eu só entrei em contato com o pessoal. E ele começou a aplicar e ele me mandou as fotos do tratamento do pai dele. E agora eu liguei para ele, agora depois do carnaval, que foi o período combinado, né? E ele simplesmente me respondeu assim, ó, não precisa mandar mais amostra nenhuma. Já mandei para o pessoal, para o comitê, as avaliações, tudo, e vai facilitar bastante o trabalho de vocês aí. Nós não ganhamos ele apenas com o produto, na minha opinião. Nós ganhamos pelo um atendimento, pela atitude, que tu gosta bastante de falar e eu concordo contigo. Então, a gente não vê isso hoje, porque o que acontece? Tu vender para um cliente de grande porte, né, independente de ser rede ou não, um magazine, coisa e tal, todo mundo quer vender. Por quê? Porque é uma venda poupuda. Poupuda, claro, né? com Dá um certeza. retorno ótimo. Só que todo mundo quer vender, então eles selecionam bastante, é difícil, é demorado, tu tem que ter estratégia, tu tem que ser um pensador também para vender para esse nível de cliente. Não é só inspiração, a transpiração, é inspiração também. E a maioria do pessoal hoje, como você citou, não tem essa paciência, não tem essa persistência de pegar e entender que ele tem que bater na porta, insistir e se apresentar. A minha bagagem, né, que a gente diz, é feita de esqueletos no armário também. Meu aprendizado foi em campo, eu fui me qualificando depois, porque fui percebendo as necessidades. Citei o case meu na RBS, né? Sim. Ali eu percebi uma necessidade de me qualificar muito nesse sentido. E hoje a gente tenta trazer isso aí para o mercado também. Mas é difícil de implantar, né? É porque tu lida com uma questão muito, muito difícil, que é a cultural, Fernando. Por quê? Tu vê gestores, tá, que acham que dar um bom treinamento para a sua equipe comercial é suficiente. É primordial, na minha opinião. Mas e ele? Ele está capacitado a liderar técnica e comercialmente? Tu sabe que eu vou te falar, eu tenho acompanhado alguns podcasts e aparece podcast para mim, eu vi um, casualmente, a minha filha mandou para mim, pai, dá uma olhada que é fantástico isso, a palestra dessa senhora, não vou citar o nome, mas vamos lá. Cara, eu me sentei para preparar para ver, né? Pô, vou ver qual é que é, né? Ela falou 17 minutos. Eu não entendi o que ela falou. A linguagem, né? Tu sabe? Entendeu? Então, assim, ó, aquela coisa fundamental, sabe, o interpessoal não existe. Então, tu vê hoje, eu pelo menos enxergo dessa forma, entendeu? Hoje está faltando para as pessoas o nosso contato. Relacionamento. O relacionamento. Você dá vontade de chegar o Joel, teu dono da Inovap lá. Ok, maravilha, tudo bom, Joel? Vamos tomar um café. Cara, tu não enxerga mais isso no mercado. Não. Eu defino assim, ó, hoje, para vender,
um bom vendedor, ele tem que conhecer o produto. Primeiro ele tem que saber que é vendedor. Não, primeiro ele tem que ser. Sim. Né? Ele não é estar, ele tem que ser vendedor. Aí que está o detalhe que eu também acho no mercado. Eu não sei se tu tem o mesmo conceito que eu. Cara, o cara não cabe na ideia da cabeça dele ser vendedor. É que tem muita gente que precisa trabalhar e às vezes não é má vontade. A gente vê Nem isso. culpa dele, né? Exato. Nem culpa dele, né? Culpa é de quem colocou ele, não soube avaliar ele corretamente. Eu já parto desse princípio. Exatamente. Porque às vezes assim, ó, as contas batendo, a duplicata, o boleto, etc., ele tem que pagar, tem que comer, família, filho, a oportunidade que apareceu para ele é vendedor. Ele se convence, ou pela necessidade, ou por algum outro motivo, e tenta. E é infeliz, muitas vezes até tem um relativo sucesso, mas é infeliz. E às vezes nem sucesso ele tem. Sim, ele não foi preparado para aquilo ali. Exato, não está na natureza dele e não houve o desenvolvimento. É possível hoje, com esse monte de ferramentas de gestão, de técnicas, treinamento, etc., tu pegar uma pessoa humilde, né, de conhecimentos, e fazer ela até um bom vendedor. Não vai ser um campeão de vendas, dificilmente, porque vai faltar habilidade. Né? A essência das pessoas tu não muda. Tu pode mudar o conhecimento, tu pode desenvolver competências nela, mas a essência tu não muda. Mas ainda assim, se ela se dedicar, ela pode ser uma boa vendedora. Tá, mas aí tem um detalhe, eu tenho que vender a ideia para o cara ser dedicado. Aí entra o que eu falei, gestão. O gestor tem que ter preparado. A gente vê uma grande dificuldade no mercado hoje. Se tu reparar, me corrija, outro tema aqui para debate com os teus participantes. Todo mundo fala em liderança e gestão de pessoas. Verdade. Mas ninguém fala em liderança, desenvolvimento e gestão de pessoas. Às vezes os caras têm diamantes brutos na mão, que é só polir e o cara vai arrebentar a boca do balão, vai ser um multiplicador, quem sabe até um líder na área dele. O que acontece? O gestor dele não é desenvolvedor de talentos. Não adianta. Daí não vai adiantar. Uma empresa que não tem... Isso é um assunto grave, né, cara? É grave e assim, ó, tu ficaria impressionado, Fernando, por uma questão de ética, não vou citar nome de empresas aqui, mas empresas assim que tu ficaria, não é nem impressionado, ficaria horrorizado com o que eu vou te dizer agora, que elas deveriam dar exemplos em gestão, em administração, em controladorias, etc., deveriam, pela essência do negócio delas, elas são verdadeiros caos. Na melhor das hipóteses, são amadores. E pessoas chaves que têm, muitas vezes, titulações. E aí a gente pega pessoas que recém-saídas, por exemplo, as faculdades de hoje, né, que é importante o conhecimento acadêmico, não tenha dúvida. Meu pai, felizmente, pagou a minha primeira faculdade, então eu tive oportunidades também. Mas tu vê que são pessoas assim, ó, que saem de uma faculdade sem sequer pensar, sem saber tomar atitudes. É comum tu ver em áreas comerciais, líderes em áreas comerciais, que sabem fazer gráficos, pizzas lindas, sim, os dashboards, como eles gostam de dizer. Ctrl-C, Ctrl-V, né? Mas não sabem interpretar de onde é que saiu aquela informação e não sabem tomar ações. O que eu estava falando antes de um funil de vendas? Um funil de vendas bem montado, né, eu recomendo sempre em 8 níveis, mas eu te dei só 3 ali para te ver que é possível fazer. Só que por que então, se é tão fácil aumentar 16% das vendas, por que ninguém faz? Porque o problema não é a parte mecânica do processo, não é jogar os dados e compilar eles. É o que eu faço a partir de agora. Por que o Joelton visita 200 e vende 20, o Fernando visita 100 e vende 50? O Fernando é melhor que o Joelton? Não. Talvez mais preparado. Aonde o Joelton precisa ser desenvolvido? Um funil de vendas me dá isso, mas o gestor tem que saber fazer essa leitura. Que não sabe. Que não sabe. Só para te ter uma ideia, a maioria acha que funil de vendas e pipeline é a mesma coisa. Putz. Acredite, 90% dos gestores Sério? acham que pipeline e funil de vendas é a mesma coisa. Aí começa o problema, porque na realidade o funil faz o quê? Dentro de uma jornada de clientes, ele identifica o processo, a etapa, aonde represou, o que está acontecendo. E o pipeline é o desenvolvimento dos processos para aquilo andar, para a jornada evoluir, para o cliente entrar na boca do funil e sair no gargalo.
né? E a gente sabe que o gargalo é curto. Sim. Então tem que ter um aproveitamento melhor, a leitura tem que ser mais eficaz, os processos têm que ser mais eficazes e eficientes. E aí depende do gestor. Um dashboard, é bonito, a gente ensina... Né? Palavra é bonita. Primeiro que a palavra é bonita, já né? A palavra é bonita, né? Tem gente... Assim, aliás, isso a gente tem notado no mercado hoje em dia, né? Cada palavra é mais linda que a outra. Uma mais linda. Não sei o que é. A maioria não sabe. Não sabe. A maioria não sabe. Tá? E assim, ó, de novo, eu acho que é necessário, né? Nós somos já de uma outra geração. Sim. Uma geração que tem atitude, que faz, que vai atrás, que não se impressiona apenas com o ticket, com o vale-refeição, com o vale-transporte, salário fixo. A gente quer o diferencial, né? Até porque se tu for olhar salários no mercado hoje, eles estão ficando achatados. Porque é caro para uma empresa contratar um vendedor a peso de ouro. Agora, uma boa comissão, uma boa remuneração variável, depende do teu esforço. E aí tu tem que fazer acontecer. Tu sabe que quando tu falou sobre que é caro tu contratar, eu vejo da seguinte forma, tá? Tu tá muito mais ativo no mercado do que eu, tá? Mas eu vejo da seguinte forma: as empresas não querem investir. Eu concordo contigo em 90%, o que já é terrível. Que é terrível, né? Mas é isso aí mesmo. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, falta de recursos. Sim, Segundo, pode ser. Mas não é o principal. O principal é uma gestão que não está focada, não está voltada ao desenvolvimento das pessoas. Cara, Porque acha caro, Joel. Caro é contratar alguém que não dá resultado. Isso é caro. Tu investir num profissional, tá, que ele vá te ser grato e reconhecido, porque tu está melhorando a vida dele, tanto como pessoa, como profissional e, consequentemente, financeira, tá? Com exceções, né, evidente, mas Sim. de uma forma geral, esse cara mata e morre por ti. Esse cara vai ralar o mercado, vai fazer acontecer. Tu acha? Existem. Mas aí é que entra o que eu disse assim, ó. As empresas, quando contratam hoje, principalmente em área comercial, tá? Eles fazem a integração do novo colaborador. Eu gosto já do termo, colaborador, né? O que é a integração? A maioria, tem exceções, mas a maioria alguém pega o novo colaborador pela mão e leva, olha, aqui é a expedição, aqui é o financeiro. Isso é um tour. Meu Deus. Tu já viu nas empresas quando a gente está numa sala assim de espera para uma reunião com alguém, então assim, tem aqueles quadrinhos missão, valores. Sim. Tá? O primeiro erro que 95% dos RHs cometem, 95%, eu boto no papel e comprovo, eles não contratam, principalmente em área comercial, tá? Não contratam pessoas que estejam alinhadas com a intenção estratégica da empresa. Fazem análise de perfil do candidato, fazem testes psicográficos, psicotécnicos, não sei mais o que. Mas não cruzam isso com a intenção estratégica da empresa. Por exemplo... Erro grave. Não, é terrível, porque não vai dar certo. Por mais que o Joelton seja dedicado, comprometido e sério, mas o perfil do Joelton não é de se relacionar com o cliente, é de atender ele via WhatsApp e o vendedor tecnológico. A timidez é maior do que qualquer... Exatamente, que é a atitude, que é a interação. Sim. E a intenção estratégica da empresa é criar um diferencial de atendimento personalizado. Que chance eu tenho de dar certo? Não tem. Eu vou vender, mas vou ser campeão de vendas? Dificilmente. Então, isso começa aí o problema. Outra, não vou nem falar do processo de integração, né? Não vou nem falar isso, tá? Mas qual é o programa de desenvolvimento dessa pessoa? A gente sabe que por mais bambambã que tu seja, quando tu começa numa empresa nova, a não ser que tu venda exatamente a mesma coisa para as mesmas pessoas, tu precisa se adaptar a um produto novo, a um consumidor com hábitos novos para ti, né, diferentes daqueles que tu tá. E isso não é da noite para o dia. Sim. Então, qual é o programa de desenvolvimento desse profissional? Mais ainda, quais são as métricas que vão ser usadas para essa avaliação? Aí nós caímos naquela, o gestor não é um desenvolvedor de talentos. Não vai dar certo. Morreu. E aí se perdem bons valores. Existem pessoas hoje que querem o ticket e o vale transporte, o salário, existem, bastante até.
Mas existem bons vendedores, boas pessoas, bons profissionais a serem lapidados e envolvidos também. O que tu pensa da ambição das pessoas hoje, Joelton? Para esse nosso bate-papo. O que tu acha da ambição das pessoas, o íntimo das pessoas? Como é que tu acha que está hoje? Zona de conforto muito grande, querendo uma segurança de um salário fixo. Falando isso na área de vendas, né? Acho que a tua pergunta se trata disso. É difícil tu encontrar nessa geração millennium, né, ali até os seus 30 anos, vamos definir esse padrão de idade, um profissional que queira trabalhar em vendas e que entenda que um processo de vendas, a remuneração gostosa, vamos usar esse termo, tá, Fernando? Ela se dá pelo variável, não pelo fixo. Né? Eu prefiro ter uma excelente variável que me permita ter condições de entrar no supermercado e comprar o que eu quiser. E não ter um ticket para ir no mercado e comprar as coisas. E pedir o troco do vale alimentação. Exatamente. Mas essa geração não tem essa cultura. Eles querem a segurança do salário fixo, em primeiro lugar. Por que tu acha que não tem essa cultura mais, Joelton? Nós não somos criança, né, em vendas, né? Por que tu acha que mudou, que faz das pessoas serem dessa forma que são hoje? Isso vem, né? De novo, é cultural. Vem de um processo, né, nos últimos 25 anos, pelo menos, tá? Isso vem sendo aos pouquinhos modificado, onde se criou algumas culturas diferentes. Vou te dar um exemplo. Tem muitas empresas, e empresas monstras, que pagam prêmio à sua idade. Ou seja, eles pagam para te não se atrasar ou não faltar. Que conceito horroroso, cara. É pré-requisito quando tu é contratado não se atrasar e não faltar. Mas não, além do salário eu tenho prêmio à sua idade. Então, quando eu crio condições, né, tu é pai, tu educou teus filhos, conheço teus filhos, né? Uma cultura diferente, são pessoas independentes que trabalham. Eu não aceito marcar o horário e não cumprir. Exatamente, tá? É outra cultura. Eu fui criado assim também. Isso hoje é exceção. Acredite, é exceção. Que horror isso, cara. Quando a gente faz processo de seleção para empresas e tem alguns cargos de perfil que são jovens, o pessoal lá, tem uma menina que cuida disso, ela não deixa eu participar junto com ela. Porque eu não tenho paciência de conversar com um jovem, não consegue sustentar uma conversa 2 minutos. 2 minutos. Por quê? Porque, e eu vou dizer assim, ó, e muitas vezes a culpa não é deles, mas desde o ambiente educacional, familiar, vem da família, né? Exato. Eles não são criados assim. Nós fomos criados onde a gente tinha que mostrar o caderno com os deveres de casa para os pais. E aí se não mostrasse, e se voltasse com um bilhete da professora repreendendo, o barraco estava armado. Hoje o pai dá um celular, um tablet para o filho para não precisar se incomodar com ele, não precisar se ocupar com ele. Então tem muitas coisas a serem modificadas, mas aí é um processo cultural. Né? Voltando à nossa realidade aqui, nós temos que lidar com essa mão de obra. Para que a gente consiga extrair o melhor, fazer cada um dar aquilo que ele tem condições de dar de si, dentro das suas habilidades, competências, nós temos que ter gestores preparados para isso. Aí é que está, na minha opinião, hoje o maior problema do mercado na área comercial está nos gestores despreparados. A preparação dos gestores. Está, passa por isso. A gente vê isso todo dia, todo santo dia. Gente, vocês notaram o bate-papo aqui? Olha onde nós andamos, onde nos aprofundamos. Cara, nós temos que conversar mais vezes, porque a gente tem muito assunto para falar. E rende, né? E rende. É maravilhoso. Cara, quero te agradecer a tua presença aqui. Eu, particularmente, eu gosto muito de ti. Entendeu? Eu conheço a tua história. E a gente tem muito a ensinar. Acho que sim. Entendeu? Compartilhar com os outros. Compartilhar com os outros. Que a ideia do podcast, necessariamente, é fazer com que aquele cara que está tentando entrar no mercado entenda a necessidade que ele tem que criar para ele ter êxito. Exatamente. E se ele não seguir o A, E, I, O, U, aí eu vou falar da AIDA, né? De novo, né? A AIDA e o chá, cara, ele não vai chegar a lugar nenhum. É assim que eu penso. Entendeu? Então ele precisa se especializar, ele precisa se
preparar, entendeu? Para ter sucesso. Eu ia te fazer uma pergunta mais, que tu acha que é o seguinte, para encerrar, tá? Tu acha que a pessoa hoje valoriza mais a grana ou o conhecimento? 90% a grana. Nós estamos num mundo do ter. Nós vivemos uma época do ter. É uma pena, porque a gente vê geração jovem, pré-adolescentes, adolescentes, já com essa cultura. Tu vê hoje meninos e meninas com iPhones e batendo selfies, e aí tu vê que a parede da casa dele não tem nem o reboco. Nada contra, tá? Eu venho de família pobre também, tá, Fernando? Perfeito. Mas noção de prioridades. É mais importante ele ostentar um tênis de marca, um celular, né, de marca, assim, do que ele se qualificar, dele investir. Quanto custa um iPhone? Com um iPhone, isso se tu quiser gastar, porque Senac tem cursos gratuitos. Não vou entrar no mérito da qualidade, mas para quem é zero, não tem nenhuma formação, é alta qualidade. É uma arrancada fantástica. De repente, quer se especializar, bom, precisa de uma coisa mais aprofundada, mais técnica, aí outros 500. Mas para o jovem, por exemplo, que está querendo entrar no mercado de trabalho, essas entidades oferecem cursos gratuitos. Nós temos um convênio, né, já fizemos e vamos voltar a fazer com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, onde nós qualificamos jovens para o mercado de trabalho. 70% do público tinha mais de 30 anos, que o jovem não queria ir. Meu Deus. 70%, foram várias turmas que nós já fizemos com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, tá? 70% em todas as turmas, meu tá? Deus do céu. Eram pessoas com mais de 30 anos que estavam... número horroroso, cara. Não, é preocupante. Pessoas que estavam desempregadas, tá? E que entendiam que para ter ter um sucesso profissional, uma renda, precisavam se qualificar e receber uma oportunidade. Só para você ter uma ideia, a secretaria responsável pelo projeto, ela disponibilizava pessoas para fazer contato nas escolas, fazer ligações, convidando, marcando, tal. Quem ia mais eram pessoas acima de 30 anos. Nós tivemos uma pessoa de 50 e poucos anos que estava desempregada e fez questão de ir na próxima turma espontaneamente para dizer, foi graças a este curso que eu consegui emprego. E aí tu olha assim, não tem jovens. Não tem jovem. Inovap. Resume para mim o que é Inovap. A Inovap é uma empresa que trabalha com assessoria comercial e qualificação. Nós ajudamos as empresas a terem melhores resultados. Esses resultados vêm desde tu se colocar no mercado, identificar corretamente o teu nicho e atrair teus clientes, mas também passa pela qualificação interna, desde o gestor, até o profissional de vendas. Né? Então, existem muitos processos. Sempre recomendamos a primeira coisa assim, ó, um diagnóstico. Senta e vamos conversar, vamos ver o que tu precisa realmente. Eu não quero te vender, eu quero que tu compre o que tu precisa para que a gente possa te entregar serviço. A Inovap tem 25 anos já, ela nasceu de uma situação até um pouco engraçada no interior do estado, em Bento Gonçalves, onde fui prestar um serviço para uma empresa grande lá, Transportes Bertolini, e fiz uma palestra assim para eles lá, eles gostaram, quiseram transformar a palestra em treinamento, eu dei, e aí eles queriam também qualificação, nós estamos falando de 25 anos atrás, tá? Em informática. Aí, o que eles pagaram para qualificar 25 gestores da área financeira deles em informática, eu abri uma escola, comprei equipamentos, aí nasceu a Inovap. Show. Conversei aqui com o Joelton Nunes, num oferecimento do Grupo Elfa Publicidade, PW Vídeos. Pessoal, se inscreva no nosso canal lá, dê o seu like lá, para acompanhar, para conhecer e para saber que daqui a pouco o que pode estar acontecendo dentro da tua empresa. Papos como esse que nós tivemos aqui com o Joelton. Querido, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Fernando. Valeu, valeu.